Bora falar sobre o terceiro episódio da série de Coração de Ferro. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora para nossa análise de detalhes do terceiro episódio de Coração de Ferro, que já está disponível no Disney Plus. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir depois, volta pra cá e se gostar do conteúdo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Bom, primeiro de tudo é que a gente já falou muito também nos outros episódios sobre a missão que a Riri tá se metendo aqui com o grupo do Capuz, sobre como o Capuz, né, o manto em si tá tomando a energia vital do Capuz e como isso é algo oriundo de um pacto de demônio que ele fez, né? Então aqui neste vídeo a gente vai focar mais em outra pessoa, um outro personagem que está caminhando para se tornar um vilão, e ele é Ezekiel Stane, exatamente um sobrenome bem conhecido do universo cinematográfico da Marvel, principalmente de quem tem memória fresca em relação a Homem de Ferro, aquele filme lá de 2008, porque o vilão daquele filme era simplesmente o mentor do Tony Stark, Obadiah Stane. E aqui nós temos o Ezekiel Stane, que é simplesmente o filho do Obadiah, o filho do Monge de Ferro. Então uma coisa muito interessante aqui é que a gente tem o conflito desse personagem. Ele é um personagem que não se mete com ninguém, ele é meio esquisitão, a Riri mesmo fala isso, ele não sabe se impor, ele é alguém que tem medo de seguir os passos do pai, né? Então ele fala, eu tenho medo de virar o meu pai. A Riri até fala, você só vai virar o seu pai se você mesmo quiser, você não é ele. Então é um personagem que tem esse caminho, né? Não quero me tornar meu pai nem nada, mas é um personagem que admira o pai ao mesmo tempo. Ele guarda as cinzas do pai, ele tem esse armamento nuclear escondido, porque é algo que ele diz mesmo que faz com que ele se sinta mais próximo do pai. Então nós temos todo esse conflito. O pai dele foi o primeiro vilão da Marvel aqui. E ele pode caminhar para se tornar também um vilão, como pode caminhar para ser um mocinho, mas eu acho que ele está sim mais no caminho do vilão. Uma coisa interessantíssima aqui, é um detalhe também do primeiro Homem de Ferro, é que quando a Riri Williams vira para ele e fala, você é filho do Obadiah Stane, ela cita que ele morreu num acidente de avião, mas a gente sabe que não foi essa a verdade, que ele virou Monge de Ferro, tentou matar o Tony Stark e acabou sendo morto na luta, né? Se você voltar lá no primeiro Homem de Ferro, antes daquela coletiva de imprensa que o Tony anuncia que ele é o Homem de Ferro, o Coulson vira pra ele, Tony Stark, e fala, ó, o nosso álibi pra morte do Obadiah Stane tá feito. A gente vai falar que ele morreu num acidente aéreo, que é uma coisa que acontece. Agora, muitos anos depois, o filme de 2008, a gente tá em 2025. Né? Muitos anos depois a gente tem uma série que mostra que o mundo ainda acredita que o Obadiah Stane foi morto neste acidente aéreo. E aí ele mesmo, o filho do Obadiah, ele fala, não, isso aí é mentira, ele tentou matar o Tony Stark e aí ele foi morto nesse combate. Agora a gente tem a Riri Williams, que idolatra o Tony Stark, com o Ezekiel Stane, que meio que não quer virar o pai, mas idolatra o pai ao mesmo tempo. Então eu acho que a gente pode acabar tendo um embate desses dois no futuro da Marvel, não para agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre como o demônio que vai aparecer nessa série, como o misticismo dessa série pode acabar mexendo com o Riri Williams. Primeiro ponto, né, a gente tem o Parker Robbins fazendo um pacto com o demônio para ter poderes para conseguir o objetivo dele. Né? Então ele foi seduzido por um demônio que eu acredito que possa ser Mephisto ou Tom, em troca dos poderes dessa capa, essa capa que está corroendo ele cada vez mais. Nós temos alguns outros detalhes também sobre esse corrompimento que está sendo causado nele na missão desse terceiro episódio aqui. Quando ele não consegue fazer com que o magnata lá assine o contrato pra ele não encontra nada contra o cara pra ele chantagear, ele acaba agindo, deixando o demônio tomar conta, né? Então ele mata o cara, o olho dele fica completamente preto, também é um efeito que a gente já viu na Wanda, a gente já viu quase isso também nos usuários ali da Dark Dimension, que eram os servos de Dormammu. E aí a gente vai vendo cada vez mais esse demônio tomando conta do corpo do Parker Robbins. O Parker, ele faz yoga para tentar não deixar se tomar por toda essa raiva e tudo mais, mas aos poucos ele vai sendo tomado. E eu acredito que isso pode chegar na Riri Williams, porque ela está entrando num caminho também de uma anti-heroína. E aí a Riri começa a desconfiar cada vez mais do aspecto desse manto, porque a primeira vez que ela viu esse manto em ação, ela tentou rastrear o material e ela não conseguiu encontrar nada que respondesse do que ele é feito e como ele faz tudo o que ele faz. E aí ela vai cada vez mais suspeitando disso, vai tentando investigar, ninguém ali sabe do que é feito esse manto, e até o próprio Parker Robbins ele desconhece. Ele fala assim, ó, isso aqui é uma roupa que me ajuda a fazer o que eu preciso fazer, eu não quero saber de onde vem
Aí ela, mas o que é essa tecnologia? Ele é mágica. Aí ela, mágica é a resposta que as pessoas dão quando não sabem de onde vem a coisa. E ele, beleza, ele fala, ó, me ajuda do jeito que eu quero. Eu não me importo de onde vem. Ela até questiona se é tecnologia do Hank Pym, se é coisa das indústrias Stark, né? E ele fala que não sabe de onde vem, ela não consegue rastrear e fica por isso mesmo. Ela até chega a cogitar que é algo de Wakanda também, porque é a tecnologia mais inovadora do mundo. É, tá bom. E aí ela fica meio intrigada por isso, e o Parker Robbins, conversando com o primo dele, ele até fala, depois do que eu fiz com ele, é o preço que eu tenho a pagar, né? Ele está se referindo a esse demônio que deu os poderes a ele, e ele fala, tá tudo bem, eu sei que é o preço que eu tenho que pagar, e eu tô pagando de boa. Então ele fez o pacto ciente, ele não foi enganado nem nada do tipo, né? Ele está pagando um preço que ele sabia que pagaria e que ele aceitou pagar. E aí eles chegam nessa missão desse episódio aqui. A Ri, ela tem uma missão paralela dela, que é tirar um pedaço desse manto pra tentar investigar, pra ver a natureza dele, né? E aí eles vão atacar um magnata de uma empresa completamente alheia à tecnologia, no sentido de não dá pra entrar lá com arma de fogo, com nenhum equipamento tecnológico, e a Ri pega um equipamento do Ezekiel Stane pra disfarçar aquele raiozinho que ela tem, né? Então, tanto que quando aquela pele falsa que ela tá usando sai, o radar lá, o termômetro de equipamentos tecnológicos vai pro céu, né? Vai pro ralo. Aumenta pra caramba. E aí nós temos também um outro ponto interessante nisso tudo. Esta pele que ela tá usando, em certo momento da luta, ela cai e fica pra trás. Ela será encontrada na cena do crime. E a conversa que ela tem com o Ezekiel Stane antes é assim, ele fala, só eu produzo isso, então isso pode facilmente ser rastreado pra mim. Se eu te der uma, toma cuidado. E ela fala, não, pode deixar, é nóis. E ela acaba perdendo isso. Então o cara vai ser rastreado, o cara vai se fuder. E talvez é por aí que ele consiga, que ele comece a traçar o caminho dele de vilão. Agora voltando aqui pra Riri Williams e para o Parker Robbins. Ela quer saber de onde vem os poderes dessa capa. Ela tá desesperada pra isso, né? Ela tenta ali pegar um pedacinho do manto. Ela consegue um pedaço do manto no final do episódio, né? Porque no momento que ele fica invisível, ele ainda está tangível. Ainda dá pra acertar ele, porque ela continua o corte, cai o pedaço da capa, e aí quando ele volta a ficar visível, a capa aparece ali. Então ela olha, ela pega e vaza. E ele tinha acabado de ficar com o olho escuro, o rosto dele começou a ficar um pouco mais caveiroso, né? Ficou parecendo uma caveira mesmo. E aí a gente vai vendo esse aspecto. Talvez ele nem esteja mais vivo de fato. Talvez no momento em que ele tentar parar de usar os poderes do manto, ele morra, sabe? Alguma coisa assim, mas a gente tá vendo esse cara realmente cada vez mais tomado pelo diabo. E aí nós temos um grande ponto aqui de Riri Williams caminhando para um caminho mais sombrio, porque ela tá enfrentando o primo dele, do Parker Robbins, o cara que sabe que ela tá tramando alguma coisa, que viu um pedaço da capa ali na mão dela, e aí ela enfrenta esse cara, a armadura, a Natalie chega para salvá-la, ela sai da sala que está em descompressão, ou seja, a sala que tá ficando sem ar para a pessoa respirar. E ela tem duas opções, ou ela salva o cara que tá tentando matar ela e que poderia entregar todos os objetivos escusos que ela tem aqui, ou ela deixa ele pra morrer. Ela deixa ele pra morrer. Um herói não faria isso. Não tô dizendo que a Riri não é uma heroína, porque a gente já tá cansado de ver na Marvel heróis jovens cometendo erros. Kate Bishop cometeu erros, Peter Parker cometeu erros, e agora a Riri Williams cometeu um erro, porque ela agiu, de novo, no impulso. Ela não é uma heroína pronta. Um dia ela será. Talvez essa morte aqui acabe perseguindo ela. Talvez o demônio que dá poderes pro Parker Robbins acabe até ressuscitando esse cara, né? De uma forma meio zumbizão ali. E isso acaba se tornando também um outro gatilho pra Riri, mas isso vai assombrá-la, porque foi uma decisão que ela tomou no susto, tomada pela raiva, porque o cara tava tentando matar ela ali, porque o cara poderia desmascarar ela de fato, porque ele sabia tudo. Só que é algo que um herói não faria. Entendeu? Um herói salvaria independente de tudo e arcaria com as consequências depois, mas ela ainda não está pronta. Eu vi gente muito com medo da Riri Williams acabar se tornando uma anti-heroína por conta dos caminhos que ela está seguindo aqui, cometendo crime, deixando gente para morrer, mas isso não vai rolar. Tá? Ela está aprendendo, assim como os outros que eu citei aqui também passaram por decisões desse tipo e também ainda estão passando e estão aos poucos aprendendo. O caso do Peter Parker é o mais básico, ele errou muito, ele queria matar o Duende Verde também. Um Peter Parker mais experiente não deixou ele fazer isso, os dois, né? Tanto o Peter do Andrew quanto do Tobey, eles não deixaram ele fazer, senão ele mataria. Então são erros que jovens que estão destinados a se tornarem heróis cometem para que lá na frente eles já sejam moldados como heróis, eles aprendam com os erros e acabem se tornando o ápice deles, o ápice do heroísmo, símbolos a serem seguidos de fato. A Riri, ela
é estilosa, ela é braba e ela faz também muitas coisas boas. A gente percebe em algum momento da série, alguns momentos da série, que ela não tem muita noção do que ela tá fazendo é tão errado assim. Tipo assim, a gente não tá matando ninguém, a gente tá roubando só de quem rouba dos outros, né? Só que este é um ponto chave, esse é um ponto de virada, ela deixar um cara pra trás pra morrer, independente dele ser vilão ou mocinho, tá? Esse é um conflito que heróis têm desde sempre. O Batman não mata o Coringa, nunca, jamais. Superman, mesmo podendo matar qualquer pessoa, também nunca vai matar. O Homem de Ferro também, Capitão América também, o Demolidor também. E aí você pega um herói que mata, é o Justiceiro, ele é um anti-herói. Tá? Então a gente tem essa linha tênue. Deadpool é um anti-herói, mata. Então, beleza, a Riri Williams ela não vai virar uma anti-heroína. Ela é uma heroína daquelas que não mata por nada, só que ela está ainda aprendendo. E ela de fato não matou diretamente alguém, ela deixou de salvar uma pessoa. Isso é uma coisa que também já aconteceu com outros personagens do universo da Marvel e em outros universos superiores pela frente. Mas o que eu acho que vai acontecer aqui em relação a um suborno, a uma sedução que um demônio vai fazer com ela, é de oferecer para ela o padrasto e a Natalie de volta em carne e osso. Eu acho que vai chegar um ponto chave da temporada que isso pode acontecer e ela vai acabar recusando e aí sim ela vai começar a caminhar pro lado de heroína dela. Um outro ponto interessante é que no final do episódio o Parker Robbins está lá muito triste e revoltado porque o primo dele morreu. E aí ele joga a capa no chão, ele começa a ser tomado pelo ódio, o corpo dele vai ficando cada vez mais tomado por essa sombra, né, que vai pegando ele cada vez mais. E aí aparece na frente dele a armadura da Riri Williams, ou seja, a partir de agora ele sabe que foi ela que matou o primo dele. E agora o embate entre os dois vai começar, o full embate de tecnologia com magia começa nos 3 episódios que virão na semana que vem, que serão também os 3 últimos da série. Aqui a gente teve 3 episódios da formação do conflito, né? Então ela acaba se metendo na situação, ela acaba conhecendo o vilão, eles se aproximam para que depois haja um rompimento nesse momento que acaba o 3º episódio. E aí a parte final da temporada vai ser o embate entre os dois, tá? Esses 3 primeiros episódios pra mim, eles funcionam muito bem. O primeiro um pouco mais leve, os outros 2 mais dinâmicos e um pouco mais intensos. O ritmo da série aqui é extremamente positivo. E de novo, o Ryan Coogler não coloca o nome dele em qualquer coisa. Se tem o nome dele ali, você pode confiar. Se você ainda não viu, por qualquer que seja o motivo, dê uma chance pra série, assista porque você vai gostar. Assista e tire suas próprias conclusões, porque muita gente que critica sem ter assistido. Por problemas além do conteúdo que está vendo. Problemas que a gente sabe qual que é, só que as pessoas, tem gente aí que adora disfarçar e fingir que não é isso, porque é muito problemático, né? Então, assistam depois, aí você toma a sua decisão, você tem a sua própria opinião formada, e aí se você não gostar da série por problemas de narrativa, problemas de ritmo, de interpretação, alguma coisa, aí beleza, aí é a sua opinião. É isso, pessoal, se gostou se inscreve no canal, curte aqui, até a próxima. Tchau, tchau.